Olá, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aula de prontuário do paciente. Prontuário do paciente antigamente chamado de prontuário médico, porém prontuário médico é um termo errado, afinal de contas o prontuário sempre é do usuário do serviço de saúde, então o prontuário sempre é do paciente. Então os profissionais registram nesse prontuário todas as suas condutas, toda a assistência, e deste modo ele é sempre do paciente. A palavra prontuário, ela deriva do latim, que significa um lugar onde guardar alguma coisa, um lugar que deve estar sempre à mão. E o prontuário nada mais é do que isso, um documento formal, um documento fiel a tudo que se presta dentro da instituição de saúde, seja ela hospital, unidade básica de saúde, o que for. Porém, sempre deve estar à mão para quando necessário. A gente consulta por N fatores e todas essas consultas a gente mantém salvas, arquivadas, seja digitado ou escrito à mão, dentro do prontuário do paciente. Então, uma definição pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, é que o prontuário é um documento constituído de informações, sinais e imagens registradas que vão gerar, a partir dos fatos, a partir de tudo aquilo que aconteceu com esse paciente e o que vai acontecer dentro da assistência, dentro do período de internação, de caráter legal, ou seja, isso pode e é acionado judicialmente em diversas situações, sigiloso e científico. É prontuário do paciente, então se uma outra pessoa precisa ter acesso com a autorização do paciente, e para alguém pedir uma cópia desse prontuário é da mesma forma. Ele é científico porque ele serve inclusive para estudos, ele serve inclusive para base de dados dentro hoje de uma instituição. E uma coisa muito importante é que, além de toda a parte burocrática, o prontuário do paciente ele serve para continuidade do serviço, continuidade da assistência. Como que eu sei que o meu colega do outro plantão administrou as medicações? Porque está registrado no prontuário. Como que eu sei que o meu colega ele deu banho, o paciente se recusou a medicação, aconteceu alguma coisa, uma intercorrência no plantão? Como que eu sei de tudo isso? Não é só pela passagem de plantão verbal, mas principalmente, até com a finalidade do registro, pelo prontuário do paciente. Então, o prontuário ele é muito valioso, com esta finalidade de verificar a continuidade do trabalho e assegurar as questões éticas, legais da instituição. Hoje, um prontuário ele tem um caráter realmente de segurança. Ele é seguro para todo mundo, ele é seguro para o paciente, ele é seguro para o profissional, ele é seguro para a instituição. Ele é um dossiê de tudo aquilo que acontece em todo o período de internação. Se uma internação for de menos de 24 horas, ela gera um prontuário. Se uma internação for de meses na instituição, ela gera um prontuário. Então, ele é defesa, ele é memória, ele é defesa para todo mundo. Hoje, o que se objetiva com este documento? O que se quer com o prontuário? Primeiro, comunicação, fundamental. A comunicação é eu facilitar aquilo que eu fiz, baseado no registro que eu tenho, para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu com o determinado paciente. Então, tudo aquilo que acontece com ele está registrado. Informação. Então, esse paciente internou por qual motivo? Ele teve uma queda da própria altura, por exemplo. O que foi feito com esse paciente? Foi feita uma tomografia, foi feito um exame físico, foi dado tais medicamentos, foi encaminhado para tal lugar, esse paciente se recusou a fazer um tipo de exame, esse paciente foi transferido, foi a óbito ou foi de alta melhorado, ou alta a pedido. Então, tudo isso são fatores que devem conter dentro do prontuário. Prontuário é sinônimo de qualidade, porque ele dá subsídios para todas essas situações. Existe um comitê, inclusive, dentro dos hospitais, uma comissão, que é justamente para revisar prontuários, justamente para revisar toda a documentação institucional. Prontuário é base de dados, gente? Então, ele tem históricos de todas as patologias dos pacientes, históricos epidemiológicos por idade, por sexo, qual é a faixa etária que mais interna em determinado lugar, qual é a faixa etária que mais é a óbito, quais são as patologias que levam a óbito em determinado período na UTI, um exemplo. Então, ensino e pesquisa, tudo isso está dentro também, está junto. O
prontuário é questão ética, né? Existem hoje muitos processos institucionais, como a gente viu ali em aula de segurança do paciente, vários eventos podem gerar questões de processo ético e legal, e deste modo o prontuário nos resguarda ou acusa, obviamente vai depender do que eu escrevi, da maneira como eu escrevi, e se eu escrevi, né? Então, todos esses fatores são relacionados a essa parte. Faturamento, né? Refere-se ao procedimento de pagamento. Mesmo hospital público, alguém paga essa conta, e se está registrado, vai ter pagamento, porque ele leva isso para o SUS, o SUS devolve isso para o governo e vem em forma de verba. Se for privado, tudo que eu registro vai para a operadora de saúde, os convênios pagam ou os convênios glosam, e aí isso volta depois para o paciente ou volta para a instituição de saúde. Então, tudo tem que estar registrado para ter um pagamento. O que a gente não faz? O que é vetado ao médico? É vetado negar acesso ao prontuário. Isso está na Constituição Médica, mas isso é alguma coisa institucional, né, gente? Então, qualquer área, qualquer profissional da saúde, a gente não nega acesso ao prontuário. Isso está na lei, tá? É proibido, é vetado negar acesso ao prontuário pelo paciente. É direito do usuário de serviço de saúde ter acesso a esse prontuário. Então, em qualquer momento, durante a internação, ele pode acessar o prontuário. Após a alta, ele pode pedir uma cópia do seu prontuário, que dentro do tempo hábil da empresa vai ser entregue. O que hoje nós precisamos ter legalmente dentro de um prontuário? A gente precisa ter dados básicos, a gente precisa primeiro ter identificação. A identidade do paciente é o prontuário dele. E tudo tem um número de atendimento e tem um número de prontuário. Esse paciente pode ter 20 internações no hospital X. Ele vai ter um número de prontuário apenas, com 20 atendimentos, porque cada dia geraria um atendimento diferente. Esse prontuário tem que ter um histórico que se chama anamnese. Anamnese é tudo aquilo que eu vou fazer de entrevista, de conversa com esse familiar ou com esse paciente, se ele puder, para eu coletar as primeiras informações, as informações lá do início da sua internação, né, do seu dia de internação. E junto com a entrevista eu faço um exame físico. Isso é a atividade privativa do enfermeiro. Fazer um exame físico para este paciente e ver como ele se porta ou como ele se comporta, para ver se a gente acha algum tipo de problemática no seu corpo. Todo exame de laboratório, todos os exames de imagem, raio-x, tomografia, ultrassom, todas as coletas sanguíneas, tudo tem que estar dentro do prontuário. São os laudos, né? Então, faz a coleta, vem o resultado, faz o exame, vem o resultado. Esses laudos são anexados no prontuário. Também podem ser cópias para os pacientes. Registro, né? Cada profissional registra. A fisioterapia registra a atividade dela, o enfermeiro registra a atividade dele, o técnico registra a atividade dele, o médico faz o registro. Qualquer profissional que atenda este paciente deve fazer um registro. Obrigatoriedade, a gente precisa ter uma letra legível. A tecnologia veio para nos ajudar, então prontuários eletrônicos são maravilhosos, porém tem que cuidar com copia e cola, não tem muita informação igual. Mas a letra legível para prontuários impressos, escritos à mão, é fundamental, né, gente? Prova disso são receitas que vêm aí com letras que a gente não consegue decifrar. E aí as pessoas acabam, por vezes, cometendo erros em farmácia, estabelecimento, como eu mencionei para vocês na aula passada, por achar que é aquilo determinado medicamento que a pessoa está pedindo, e na verdade não. Ela entendeu, ela não conseguiu ler a receita. O prontuário tem que ter nome completo na hora de eu fazer uma evolução do paciente, nome completo, profissão, registro no conselho e assinatura, como, por exemplo, o meu carimbo ali, né? Então, tá lá Éder dos Santos Silva, eu sou enfermeiro, o meu registro no Corém é o Corém SC 289425, assinado por mim. Então, isso é uma obrigatoriedade em cada anotação ou cada evolução que você faça no prontuário. O prontuário ele pode ser de papel ou eletrônico. A vantagem de um prontuário de papel é porque é barato, não precisa de investimento nenhum, quase nenhum, né? Apenas algumas pastas, pranchetas. Tem uma validade jurídica, sim,
está escrito, está determinado, porém não tem padrão. Cada um escreve de um jeito por onde achar que deve escrever e como acha que deve escrever. Tem uma maior demanda quando eu precisar organizar isso, né? Porque eu não tenho nada digital para me padronizar um sumário ou algo do gênero. Com isso, é difícil acontecer as pesquisas neste prontuário, além do prejuízo ambiental, enfim, pelos gastos que se tem. Já o prontuário eletrônico, como vantagem, ele tem agilidade, ele tem segurança, ele tem atualização, porque tudo que você digita já vai para o sistema, e ele é portátil. Ele é portátil. Então, tudo isso está dentro de um prontuário. Você digita em qualquer lugar você vai. Se você tem um notebook, um tablet, dependendo da instituição que você trabalha, você tem informação em qualquer lugar. Você salvou, fechou o teu sistema na UTI, você vai evoluir um paciente lá na unidade de internação, depois você vai lá no pronto atendimento, você consegue ver esse paciente. Tá? Desvantagem, ele custa caro, porque o investimento é bem alto para essas questões. Além de custar caro, precisa de atualização, então não adianta comprar o software, precisa ter esse sistema, né? E aquela questão da falta da cultura, né? Ctrl+C, Ctrl+V, isso é mais difícil. Então é isso, gente. Esse é a aula de hoje de prontuário. É um conteúdo mais simples. E bem tranquilo para a nossa avaliação. Até daqui a pouco, tá?